Vamos ao terceiro vídeo sobre a atmosfera. E agora nós vamos falar sobre as camadas. Você deve lembrar que eu disse aos senhores e senhoritas que as camadas do planeta não são uniformes, né? Você imaginar, por exemplo, é o que nós chamamos da camada de ozônio, que você muitas vezes acha que é uma camada uniforme. Aí criou-se um termo chamado buraco na camada de ozônio, onde não há um buraco, existe uma depressão do ozônio, ou seja, uma menor concentração do O3 lá, do ozônio, né, que tem como função filtrar os raios ultravioletas e etc. Os seus professores de química, com muito maior minudência e muito maior conhecimento, passam isso para os senhores de uma forma cabal, letal. Classificação, como eu falei para vocês, cada um tem a sua. Então, inclusive aqui o pessoal pergunta, continua 1 por quê, bicho? Porque toda hora que for apagar, eu vou apagar para 3. Podia ser o Galactus, por exemplo, vindo aquela espaçonave furreca dele aqui. Atmosfera 3. Pronto. Você, ao observar esse desenho lindo e maravilhoso, feito Make by Myself Me, você deve ter observado que eu fiz aqui 5 camadas, e aí fiz aqui uma divisão, aqui eu fiz outra divisão e escreverei na frente dos números. Porque, como eu falei, classificação depende da qual você pegar, tá? E mesmo esses quilômetros de altitude, lembrando a vocês o seguinte: altitude é em relação ao nível do mar. Cuidado com isso nas provas. A altura em relação ao solo. Cuidado com isso nas provas. Pegando meu famoso apagador aqui de primeiro time, esse pano aqui que já está mais velho. Isso aqui parece com aqueles panos que colocaram em Tutancâmon e nas outras múmias encontradas lá no Egito. Mas tudo bem. Então, quando você fala altitude, eu estou referindo-me ao nível do mar. Pessoal, mas o senhor falou num vídeo que o mar nem nível tem. Tá o nível médio que é colocado como padrão, filho, tá? Se levar ferro e fogo ficará difícil, né? Porque se você for levar ferro e fogo tudo, nem tudo é o que parece ser e tudo é o que não parece. Já diria o grande Heráclito. Se ele não disse isso, quem disse foi Parmênides. Se ele também não disse isso, quem disse foi Zenão de Eléia. Se também não disse isso, estou eu que estou dizendo. Então é o seguinte: aqui está o solo, e aqui esta classificação aqui em 5 itens leva em consideração a variação de temperatura. Cuidado, então vamos levar em consideração a variação de temperatura. Aqui nós temos, daqui para cá, a troposfera. Daqui a pouco falaremos sobre ela. Entre esta altitude de 12 a 20 quilômetros, daqui a pouco eu vou explicar, até 50 quilômetros ou 60 quilômetros, tanto faz, meu filho, nós temos a estratosfera. Por isso que alguns narradores de futebol, quando o cara dava aquele chutão, ele dizia que o cara tinha mandado a bola para a estratosfera. Isso, logicamente impossível, tá? Entre a estratosfera e esta região aqui de 90 quilômetros, nós temos a mesosfera. Entre estas camadas aqui, de 90 a 60, nós temos a termosfera. E a partir de 600 quilômetros, para alguns a partir de 480, para outros a partir de 1000 quilômetros, indo até 10.000 quilômetros, para outros até 2, quer dizer, não há uma consonância. Muitos dizem que essa última camada vai até 10.000 quilômetros, a exosfera, certo?
Então, as 5 camadas do planeta de baixo para cima pela variação de temperatura: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, ou também chamada de quimosfera, e exosfera. Bom, temos as chamadas camadas de transição, onde nós usamos o sufixo pausa entre uma camada e outra. Então, da troposfera para a estratosfera, nós temos a tropopausa. Da estratosfera para a mesosfera, nós temos a estratopausa, que é uma camada de transição. Da mesosfera para a termosfera, nós temos a mesopausa. Vai colocar o ímpio na prova: menopausa, pelo amor da mãe do guarda. Mesopausa. Menopausa é o climatério. É quando a mulher, então, dentro da sua idades mais avançadas, ou às vezes nem isso, mas idades mais avançadas, ela para, né, da produção, ela não vai ser mais biologicamente procriativa. Depois, termosfera a exosfera, nós temos a termopausa. E daqui para cá, da exosfera para o espaço sideral, a exopausa, e por aí vai. Então, cuidado com isso nas provas. Pode cair uma questão dessa? Pode, e derruba você, tá? Agora, outra situação. Aqui, repare que eu coloquei em cada camada dessa a temperatura dela, mais ou menos. Aqui, a troposfera, a temperatura ela diminui com a altitude. Nas camadas mais elevadas da troposfera, as temperaturas elas atingem 60 graus negativos, 60 graus Celsius negativos. Ou seja, quando você vê um infeliz naquele filme de ação, num avião, primeiro lá na troposfera, lá no alto, é impossível. Primeiro pela rarefação do ar, segundo pela temperatura de 60 graus abaixo de zero, e terceiro pela velocidade do avião, velhão. Só mesmo você para acreditar, mesmo em Duro de Matar, número 10. Depois, quando você entra na estratosfera, a temperatura aumenta com a altitude. Ela é mais alta, é elevada aqui do que aqui. Ela atinge até 15 graus negativos. Na camada que está em torno de 25 a 35 quilômetros de altitude, dentro da estratosfera nós temos a ozonosfera, a camada que de certa forma foi responsável pela vida no planeta como nós a conhecemos, pela filtragem dos raios nocivos a nós seres humanos e a outros animais, os raios ultravioleta. Lembrem-se disso. Mas a ozonosfera, como nós fizemos, as camadas elas variam de altitude. Tanto é que aqui a camada da troposfera, segundo alguns autores, varia de 12 quilômetros dos polos até 20 quilômetros da linha do Equador, e ela não é retilínea, tá? Aí tem as variações também de estações do ano, etc, etc, etc. Na camada da estratosfera aqui, até aqui 90 quilômetros, a temperatura também desce, atingindo nas camadas mais altas da mesosfera 120 graus Celsius negativos. E a partir daqui da termosfera ela aumenta, atingindo 2.000 graus Celsius, segundo alguns dizem 1.500 graus Celsius, e na exosfera ela atinge 1.000 graus Celsius. Então, varia de livro para livro, mas isso é importante para você ver. Ora, reparem que eu coloquei aqui heterosfera e homosfera. Isso é outra classificação que você tem também da atmosfera. Quando nós vemos a constituição química, né? Homosfera e heterosfera. Vamos dar uma olhada aqui, uma paradinha louco Abreu. Então é o seguinte, na homosfera aqui, ela vai até mais ou menos 100 km de altitude. Então, uma composição
mais estável dos gases. Lembrando, depois a gente vai ver no 4, onde eles se concentram mais. A heterosfera, nós temos hélio e hidrogênio acima de 100 km. Aquelas paradinhas louco abriu para atender telefone. Então é o seguinte, então a atmosfera vai 100 km, a heterosfera acima de 100 km, então aí vai para as camadas mais altas da atmosfera com hidrogênio e hélio, tá? E nós temos pela estrutura eletromagnética do planeta, onde mais ou menos aqui aos 60 km até chegando próximo aos 600 km, um pouco menos, nós temos a ionosfera, onde existe a propagação das ondas de rádio e televisão, né? Por isso, quando acontecem as famosas tempestades solares, o pessoal treme a base nas comunicações do planeta, porque elas afetam essa região. Repare aqui que nós colocamos aqui, que aqui nós formamos as chamadas auroras polares. Então a aurora polar, na realidade, é quando você vê as tempestades solares, os ventos solares, e o grande fluxo de energia que passa, a magnetosfera não consegue ter a sua ação como se fosse um fio terra. Temos até um vídeo onde mostramos aí a magnetosfera e sua ação. E aí formam-se aquelas coisas, aquelas formações coloridas, não é? Nos polos. No polo norte, a aurora boreal; no polo sul, a aurora austral. Entretanto, muitas vezes essas tempestades são fortíssimas solares e adentram a atmosfera, causando problemas no sistema de comunicações mundial, tá? Então isso é importante você dar uma olhada. O sistema de comunicações mundiais ou sistema de comunicação mundial, tanto faz. Nesta região também nós ficamos aqui com os satélites terrestres, por exemplo. Então a ionosfera, e depois começa a camada chamada magnetosfera, que você já viu em um vídeo comigo, que ela tem aqui a Terra, e a magnetosfera ela tem mais ou menos isto aqui. Parece, é como se, eu já falei para vocês, é como se chegassem aqui os raios solares, os ventos solares trouxessem aqui, né, grande quantidade de energia e fosse aqui se dispersando pelo planeta. Ela abrange até mesmo a Lua, a magnetosfera. Por isso que eu já falei em alguns vídeos que o homem, ao ir para Marte, nós veremos quais serão as reações que ocorrerão no corpo do ser humano quando ele sair da proteção da magnetosfera. Para alguns ela varia de 60 a 600 mil quilômetros. O lado voltado para o Sol, se não me falha a memória, tem a magnetosfera menor, com 60 mil quilômetros. E quando está à noite, o lado que está contra o Sol, ela atinge até 600 mil quilômetros de distância. Então, filhão, essa é a divisão. Vamos falar daqui a pouco sobre algumas camadas, no caso a troposfera, para dar aquele grau, para terminarmos esta nossa senda na atmosfera, para que você tenha alguma coisa para os seus vestibulares. Cola conosco, tamo junto, a paradinha louco abreu para variar.